O que me fez fazer esse livro foi justamente assim, o sucesso. Na verdade, o sucesso que eu digo foi a relevância que essas mensagens de Timóteo deu na igreja. E me despertou. Eu falei, cara, vou fazer esse livro. Por quê, pastora Léa? Eu peguei e compilei os 2 livros da carta de Paulo a Timóteo e peguei de ordem cronológica, dentro do fator, todo tipo de pesquisa sobre a igreja de Éfeso, que foi a igreja que o apóstolo Paulo nomeou para que Timóteo fosse pastor nessa época aqui. Então peguei costumes, peguei data, o que estava acontecendo. Por exemplo, Paulo manda orar pelas autoridades, né? Paulo falou isso, não falou porque ele tinha o presidente Lula, né? Poderia, né? Orar, né, gente? Amém? Esse livro aqui, ele tem uma bandeira em cada, não sei se eu estou tocando num ponto que não posso, não. Esse livro ele tem uma bandeira que em cada capa eu começo com a bandeira do Brasil, está escrito ordem e progresso. Aí veio uma irmã e falou, pastor, amei o senhor demais, muito bom. Agora me tira uma dúvida, essa bandeira aqui do Brasil tem que cor? Falei, verde e amarela. Ela, graças a Deus. Ai, Jesus. Então, não é vermelha, não é, aleluia. Vermelho é só o sangue de Jesus na vida do crente, né? Nada mais disso, ok? Amém. E aí, irmãos, esse livro ele foi feito diante dessa série de mensagens, no qual, voltando aqui, Paulo mandou que Timóteo ensinasse a igreja a orar pelas autoridades, no ano 62 da era de Cristo, depois, né? E quem era o governador? Nero. Nero estava mandando perseguir os cristãos, decapitar os cristãos, martirizar os cristãos, fazendo da arena um espetáculo, né? E Paulo diz assim descaradamente, ô Nero, ore pelas autoridades. Como? Eu imagino Paulo sentindo na pele, porque um dia ele foi perseguidor. Ele falou assim, cara, se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida do mais perverso. E esse livro ele foi feito com essa doutrina, e tem muitos capítulos interessantes aqui. Então ele contém cultura da época, ele é um livro feito de discipulado. Não sei se você sabe que o nome Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Repete comigo, Timóteo. Não, o significado, Timóteo. Aquele que honra a Deus. Obrigado, aprendeu? Agora vai lá, bem alto. Timóteo. Falar de Timóteo, falar do livro, da biografia desse autor, né? Na verdade é o autor Paulo, o coautor é o Timóteo. Precisamos lembrar aqui que Timóteo, em Atos 14 ao 19, fala da história da igreja de Efésio, ok? Mas sabemos que Timóteo ele tem pai e ele tem mãe. E o texto enaltece no capítulo 14, 16 também, de Atos, que Timóteo, ele era filho de uma judia. Não quer dizer que ela era judia, que ela era cristã. Judia pela nacionalidade dela, mas o texto também faz uma biografia dizendo sobre o seu pai, e o texto diz assim, e o pai de Timóteo era grego. Aí quando você pega que ele era grego, quais os costumes do grego? Idolatria, filosofia, né? Tudo aquilo que é antibíblico e antidoutrina para a gente. Então o Timóteo ele cresceu num lar 50%, apesar de a mãe ser judia, dá-se a entender com a leitura de Atos 14 até o 16, em que a mãe era judia só por nascer. Sabe aquele cara que nasce numa casa de crente, mas nunca se converteu, nunca entregou a vida para Jesus? Ele diz assim, minha mãe é crente. Não, quero saber se você, porque Deus não tem parente, Deus chama todo mundo de filho. E Timóteo parece que ele se converteu com a primeira viagem missionária que Paulo fez. Quando Paulo ele cura um aleijado de nascença, e aí os deuses daquele lugar, e os sacerdotes daquele tempo da deusa Artemis, uma deusa grega, que Demétrios, Alexandre, né, que Paulo repreende, diz assim, entreguei Alexandre na mão de Satanás, né, porque ele era uma das pessoas que fabricava todo tipo de imagem, de escultura dessa deusa. Então era uma cidade que ela era movimentada não por venda de Bíblia, irmãos, né? Era uma cidade que era movimentada com a cultura de idolatria. E aí quando Paulo levanta esse aleijado em Atos 14, Timóteo está ali silenciosamente olhando. Só que para o nosso governo, o que acontece em Atos 14? Quando ele levanta esse aleijado, o sacerdote do templo da deusa Artemis diz assim, os deuses vieram nos visitar em forma de pessoas. E aí ele trouxe um novilho, um boi, trouxe uma coroa de flor e quis fazer uma oferta a essa entidade que eles diziam que era um deus, mas na verdade era Paulo e Barnabé. O que Paulo faz? Barnabé rasga suas vestes e diz, homens, nós somos homens comuns igual a vocês, nós viemos aqui para apresentar o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele há. E aí esses caras, né, não entenderam essa linguagem de Paulo, porque não trouxe louvor para si,
E eles espancaram Paulo, deixando Paulo quase morto, ao ponto de sair da cidade. E aí, irmãos, esse é o capítulo 1 do livro, que eu vou falar da introdução hoje, ok? Dando uma adiantada para a gente entender porque o nome de Timóteo, fazendo essa junção de Paulo com Timóteo. E aí, quando Paulo é espancado, quem está olhando de forma visível, ocular, mas não falando nada? Timóteo. Porque Timóteo está acostumado com a cultura do pai dele, né? Tudo que faz ganha fama, tudo que faz tem holocausto. Ele está acostumado também com o ambiente que ele vive. E aí, quando ele vê que um cara, ele faz um benefício para um aleijado, levantando daquela maca, né, e não quer nenhum tipo de elogio, nenhuma honra, e quer uma honra a um Deus cujo qual a maioria daquela ilha não conhece. Se você for olhar nas páginas posteriores do capítulo 19, quando Paulo prega, ele volta na segunda viagem, ele tem uma eventualidade absurda, porque quando ele prega, os bruxos daquela cidade se convertem, jogam os seus livros de fantasia no fogo. Ou seja, Paulo foi um revolucionário nessa cidade. Só que Timóteo não tinha contato com ele ainda, mas o evangelho foi introduzido. E aí o capítulo 1 está assim, ó: tem alguém te olhando. Você está no mercado, tem alguém dizendo assim: eu conheço aquela irmã da igreja. Eles estão igual um avião olhando a gente. Você sabe que o crente é muito comparado ao avião. Você faz voo, você pousa, faz decolagem, você sobe, você desce. Se você não cair, ninguém fala de você, mas o dia que você cai, tem sempre alguém te olhando. Talvez você não sabe, mas tem um vizinho teu te olhando. Olha como é que você sai de casa de mão dada com o marido. Olha como é que é a tua rede social. Então tem sempre alguém olhando a gente. E uma hora essa pessoa vai se render e querer servir ao Deus que a gente serve. A sua família é o alvo número 1. A sua família é a que mais te critica, mas na verdade é a que mais está precisando de você. Essa crítica que eles fazem para a gente, na verdade é uma defesa para a gente não ser invasivo com eles. Eles criticam a gente, mas observam, né? E quando eles estão em colapso do perigo, ele fala assim, ó: olha por mim. É ou não é? Tem sempre alguém te olhando. O evangelho é sobre características, sobre personalidade. Tem alguém observando a gente sempre. Você pode talvez não perceber, mas existem milhares de olhares olhando para você. E uma hora eles terão esse encontro que Paulo teve com Timóteo. Na segunda viagem, quando Timóteo chega, acredito eu, o meu comentário no livro, em que eles sentam para dizer assim: quando é que você conheceu o evangelho? Olha, foi quando você esteve aqui há 3 anos atrás. Você levantou um coxo, lembra? Eu vi você apanhando, e o que me chamou a atenção é que você não quis glória para si. Aquilo eu falei: que Deus é esse, né? Quero conhecer esse homem. Possivelmente a mãe e a avó de Timóteo havia se convertido nessa primeira viagem e alimentou Timóteo, mais ainda a conhecer, né? Nessa segunda viagem, Paulo sabe de Timóteo e da sua estima e da sua reputação, e Paulo pede que Timóteo o acompanhe na viagem. Agora, a outra parte ruim de Timóteo, que é uma parte boa: Timóteo não arruma desculpa dizendo assim: eu sou assim, ou eu sou desse jeito porque o meu pai nunca me ajudou. Você não vê, você só vê apenas um comentário sobre o pai de Timóteo. Timóteo não pega a ferida do que a família não fez, do que o pai não registrou, para passar para a geração para frente. Por isso que a geração de Timóteo, por isso que é tempo de Timóteo, é tempo de nós curarmos da nossa orfandade. É tempo de nós entrarmos numa linha de discipulado. É tempo de a gente estar em célula. É tempo de a gente abrir a casa da nossa casa. A maior igreja que vai crescer e vai sustentar nos últimos dias, sem medo de errar, é a igreja do discipulado. Igrejas tradicionais estão com o dia contado, não eu dizendo. É porque esse cuidado mútuo, esse cuidado bíblico, se você olhar as páginas de Atos dos Apóstolos, ela nos mostra uma igreja que era na casa de pessoas. E o seu pastor está em transição, a pastora está em transição, eles estão abrindo cela. Então faça da sua casa, porque na hora que você comprou aquela casa, você falou: Jesus, essa casa é sua, então empreste uma vez por semana para ele. A gente tem costume de falar assim: não, essa casa aqui é de Deus. Pastor, por favor, unja a minha casa. Aí você compra um carro. Aí você vem aqui na igreja: pastor, pastora, unge o meu carro que Deus me deu. Eu quero consagrar esse carro ao Senhor. Mas tem cadeira vazia que você não ofereceu carona para alguém. Tem alguém que não deixou de vir hoje porque infelizmente talvez não tinha o dinheiro, o recurso, mas você poderia se importar no grupo, botar: pessoal, estou passando por tal lugar, por tal rua, por tal geografia. Alguém aí quer entrar na carruagem de fogo que Deus me deu? Amém, pessoal? Então esse é o primeiro capítulo, e eu quero colocar para vocês que essa pessoa do Paulo muito me inspira. Tinha uma infelicidade, pastor Alé e pastor Sérgio, de eu sentar na mesa com uma equipe que eu amo demais, né? E uma dessa equipe falou que Paulo é muito soberbo. Eu falei: você não entende a leitura. Quando você vê a carta de Timóteo, Paulo tem a apresentação, porque Timóteo está replicando a igreja, né? É uma forma formal. Quando nós falamos com o juiz, nós dizemos assim: ao senhor irmo tal,
a vossa excelência. Então Paulo está fazendo uma mera de uma apresentação. Aí quando você vai para a igreja de Éfeso, ou para a carta de Éfeso, o 6º capítulo, você não vê tanta apresentação quanto tem, porque já é uma carta direcionada à própria igreja, ok? E agora eu quero fazer uma introdução com vocês, para a gente ir embora meia-noite. Cuidado, gente, vamos lá. O pessoal da mídia está lá. Pastor, se importa que eu peça para botar uma versão NVT? Vai mexer muito com vocês? Não. Amigo, se você tiver uma versão NVT, obrigado, Alessandro. Se você tiver uma versão NVT, você põe para mim. Se não tiver, a gente fica com o que você está e a gente lê a vossa versão aqui. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Aqui passa. Eclesiastes 3, verso 11. Posso ler? Posso ler? Gente, eu estou bonito na foto, não estou? Eclesiastes 3, verso 11. Agora eu estou de queixo caído, porque os seus pastores estão muito jovens, gente. Muito jovem e muito bonito. Que casal, né, irmãos? Eu estou falando dos seus pastores, gente. Que é isso, gente? Eu senti um espírito de inveja agora nessa igreja. Não é possível. Vou repetir mais uma vez. Os seus pastores estão muito bonitos. Irmãos, a pastora Léa já foi lá na nossa igreja 2 ou 3 vezes. Tem que ver como que ela arranca elogio para esse homem. Eu falei, esposa, copia. Vamos lá, pode ser? Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Pode ser? Bota que você tem, para a gente não demorar então, sem problema. A gente lê aqui, eu vou ficar com a leitura de vocês. A pastora Léa, a versão NVT, a nova versão transformadora, ela é muito legal. Eu utilizo porque eu trabalho muito com jovens. Na nossa igreja, irmãos, tem quase 1000 jovens. Então tem que ter uma linguagem compatível com eles, ok? E ela já resume aquilo que a corrigida quer me falar. Ao invés de eu explicar, a versão já explica direto, gente. Aí, meu amigo, estou atrapalhando aqui a visão, não? Eu estou certinho aqui? Ok, vamos lá. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a sua obra, a obra de Deus, do começo ao fim. Eu vou ler e vocês repetem de forma consecutiva. Pode ser? No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no meu coração. Essa palavra é para mim e para você. Dá uma salva de palmas a ela, por favor. Claro, eu não tenho como deixar de mencionar a seguinte questão. Eu não vou pregar nada novo. Seus pastores são top de linhas. Já pregou tudo aquilo que eu vou falar aqui. Então, só vou repetir, na verdade, né, pessoal? E esse senso da eternidade em que eu estou falando ali, deixa ele postado, por favor. Esse senso da eternidade é o que eu vejo mais da característica de Paulo. Eu iniciei a introdução do livro com esse comentário, senso da eternidade. Eu vou lhe mostrar 5 minutos para frente. Mas, pastor Alexandre, o que é um senso da eternidade? É um GPS que todo cristão tem. Lembra que eu falei? Você voa, pardal encontrou casa, andorinha, um ninho. Mas olha só, 5h40, 5h30 da manhã, você vê o pardal cantando na porta da sua casa, na árvore da sua casa, o que seja. Ou seja, ele saiu para alimentar-se, cumpriu o que Jesus falou em Mateus 6. As aves do céu, Deus é que alimenta ela. Então ele saiu, ele foi, passeou pela ilha toda, mas 5h40, 5h30, eles estão voltando para onde? Para as vossas casas. 5h30, 5h40, eles estão voltando para os seus ninhos, né? Então eles têm um senso. O que é senso? Eu ando, eu vou, eu prospero, eu faço faculdade, eu trabalho, eu viajo, eu curto férias, mas eu não posso deixar de ter a minha resiliência, meus pés no chão. Você trabalha numa empresa onde tem muitas mulheres ou muitos homens, caso o sexo esteja oposto aí, mas você não deve se lubriar lá, você não deve se nomenclaturar lá, sabendo que você tem uma esposa e também tem um marido em casa. Você não deve receber elogios lá fora, sabendo que você, na verdade, tem um lugar de resiliência. Você vai voar, Deus vai te dar várias possibilidades de você conhecer cidades, países, prosperar. A sua empresa vai te levar, o reino vai levar, mas você não pode deixar de cumprir aquilo que a ave mostra para nós. O que a ave mostra? Resiliência. Cresça, consuma o mundo por aí, mas nunca esqueça do altar do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13 diz que Deus colocou em nós o selo do Espírito Santo. O que Deus colocou em nós? E esse selo do Espírito Santo é como se, por exemplo, você beberia uma água dessa. Está até difícil com tampa, né, gente? Se a gente tem tampa na rua, a gente fala, não sei a procedência, mas suponhamos aqui que eu tenho uma garrafa aqui de um refrigerante, desculpa, uma lata, que é inviolável, né?
Você compraria uma lata se o selo tivesse corrompido dela na rua? Dificilmente, né? A gente tem uma fumaça aqui, aleluia, o santo dos santos, é isso mesmo? Aleluia. Você não compraria porque o selo está corrompido, está de forma duvidosa. A mesma coisa, Deus só vai levar aqueles que não se permitem violar os princípios. Existe um selo em nós, vós for selado com o Espírito Santo de Deus, a saber, para o dia da redenção. E em toda a era da humanidade nunca esteve tão perto esse versículo quanto agora. A igreja está nas últimas horas. As últimas horas. Nós estamos vivendo aquela ampola final, aquele finalzinho. E quando nós olhamos o senso da eternidade, por exemplo, você já ouviu a palavra falar sobre déjà vu? Já viu déjà vu? O que é déjà vu? Parece assim, cara, eu acho que... Obrigado, pastor. A pastora é muito inteligente, né? Mulher é mais inteligente que os homens. Se vocês não receberem, eu vou mandar a galera, os homens ficar de pé. As mulheres são mais inteligentes que os homens. Para cozinhar, para se vestir. Então, obrigado. Em tudo, tá? Vamos lá. O que é o déjà vu, irmão? Déjà vu é assim, por exemplo, eu estou aqui na Nova Jerusalém, mas, pastores, eu tenho a sensação que eu já estive aqui. É como se eu ouvisse o Senhor pela primeira vez e falar, cara, eu te conheço. Qual a única resposta? Não queremos aqui trabalhar com reencarnação de hipótese nenhuma. A Bíblia diz, foi dado ao homem morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Mas o déjà vu, o que é o déjà vu para a gente? Porque nós somos filhos do mesmo pai, não é? Então tem alguma semelhança quando a gente se encontra. A gente se parece. Alguma coisa, talvez não é aparência, mas é um jeito. E nós não fomos feitos aqui, nós fomos feitos na eternidade. A Bíblia nos ensina que um filho não vai para casa, ele volta para casa. Então nós fomos criados na eternidade, e para lá que nós vamos. Tem alguém para receber essa palavra aí, meu irmão? Dá um glória a Deus no seu lugar aí, amado. Então o déjà vu, na verdade, é assim, eu não me perco, por quê? Porque a semelhança do meu irmão está em mim. A gente não pode ter a síndrome do filho mais velho que ficou em casa. Eu não pareço com esse, não, né? Aqui, Reubote está aqui, são nossos irmãos. A gente não pode deixar que uma placa divida a gente. A gente não pode deixar que um estilo de pregação, alguma coisa, a minha igreja tem parede preta, tu é cinza, né? Mas, né? Não pode deixar que uma parede preta fala, esse irmão da parede preta aí, né? Esse pastor que não usa meia. A gente, não podemos deixar, né? A gente tem que saber que o cano, ele é comum, mas ou diferente, de repente um cano de 60 polegadas, de 1 polegada, 2, 3, mas a gente precisa entender que o importante do cano é a água. Se a água for potável, beba. Existe uma mulher em João 4 que ela experimentou de uma água no qual ela não conhecia, e ela deixou a água diária para receber a água eterna. Tem alguém comigo aí, não? Amém. Então o senso da eternidade é chamado de déjà vu. O que eu quero concluir com esse déjà vu, esse senso da eternidade, com a pessoa do apóstolo Paulo? É alguém que nunca perdeu o sentido, resiliência, preso. Alguns abandonaram. Timóteo, me traga João Marco, que é muito útil ao ministério. Alguém problemático atrás, agora é útil na frente. Timóteo, me traga minha capa e meus livros, porque o inverno está se aproximando. Que eu quero destacar isso, porque Paulo ele foi abandonado por muita gente. Demas amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Então não é um cara que tem dor de cotovelo, ranço. Ele não guardou mágoa. O senso da eternidade ele era tamanho aflorado que ainda que as pessoas o ferissem, ainda que as pessoas o abandonassem, ele coloca para a gente um senso de equilíbrio absurdo. Ele diz, aprendi a ter fartura, aprendi a ter equilíbrio nas coisas pequenas. Em todas as ocasiões posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 pessoas para dizer amém? Amém? Glória a Deus. Então Paulo ele tem esse equilíbrio, ao ponto de ele colocar para a gente a minha introdução que eu vou vos falar agora. Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Pessoal da mídia, colocou a NVT, é isso? A pastora leva para pagar a janta de vocês, tá bom? Filipenses 1, 21, por favor. Eu que eu sou acelerado, pastor. Vou beber essa aqui, ok? Essa está gelada. Vamos lá. Pois para mim um viver é, e um morrer é. Irmãos, a gente pouco se fala na morte. Quando fala de morte da gente, a gente fica apavorado. Eu acho que às vezes a gente perde o senso da eternidade, porque não sabe que a gente está voltando para casa. Eu tenho uma pessoa aqui que
estava enlutada, Deus já a ressuscitou, a curou. Eu estava pregando, pastor Alé, eu estava semana passada, há 10 dias sem dormir por causa desse livro. Eu falei com a minha esposa, já está me fazendo mal. Sabe aquela coisa de você sentir dor das pessoas, das almas, de tudo com o que eu estou lendo aqui? E foi uma realidade para mim. Eu disse para ela, Bárbara, eu não consigo dormir de noite. Vem as pessoas na minha cabeça, sabe? Aquele varão macedônio que disse para Paulo, o Espírito, desce aqui por favor, estamos te clamando. Eu comecei a sentir essas dores. E eu disse para ela que o Espírito Santo disse para mim assim, toda mulher que acaba de gerar um filho não dorme nos primeiros dias. Estava pregando numa igreja e uma menina veio no final chorando para mim e disse assim, eu estou há 1 ano e meio enlutada, eu tenho um desejo de morrer, todos os dias eu peço, Deus me leva, eu só não tirei minha vida porque eu sou cristã, mas Deus me deixou com uma dor irreparável, o Senhor levou minha mãe, e eu amava minha mãe. Pastor, hoje eu estou colocando meu luto no altar. O Senhor colocou para mim o senso da eternidade de saber aonde minha mãe está. Serviu o Senhor a vida inteira. E a partir de hoje, se não chegou a minha hora, é porque eu vou ganhar muita vida para Jesus ainda. Não faz valer a pena? Faz ou não faz valer a pena? Me chegou um senhor de 80 e poucos anos, pastor Sérgio. Aquele senhor mexeu muito comigo. Eu chorei. Eu não chorei ali, mas quando eu entrei no carro, eu fiquei muito emocionado. Que eu preguei sobre essa eternidade aqui, a convicção da salvação do cristão. E ele disse assim, há 40 anos atrás eu vi Billy Graham pregar, e parece que Deus está levantando a mesma voz que colocou sobre o Billy Graham nesses dias. Muito obrigado por Deus usar a sua vida, sabe? Gente, eu fui, o cara olhando para mim falando de Billy Graham, pé no chão, tá? Senhor Jesus, vai embora não, estou aqui, tá? Por favor. Cara falando isso, então tenho ouvido muitos testemunhos. Em todas as igrejas que eu fui, que eu tenho oportunidade, combinado com o pastor, faço apelo, caso for a ocasião, e todas elas teve salvação. Glória ao nome do Senhor. Paulo, ele traz para a gente, Filipenses 1:21, viver e morrer. Repete comigo, vivo ou morto? Paulo falou assim, se eu morrer, a morte vai me fazer um favor. Loucura, porque a gente pensa assim, o cara amarado é virgem, ele fala, Deus, me leva não, preciso casar, hein? Chegar lá no céu virgem, vou pagar uma vergonha. Ele pensa que a gente está com esse sarcasmo aqui da terra, essas zombarias, né? Ele pensa que vai ter essas vexatórias. Não, céu, a Bíblia diz que o ladrão não entra, a traça não entra, o ferrugem não corrói. Céu é lugar, meu irmão, de coisas incorruptíveis. Quando você chegar lá, se você quer ficar noivo, você vai ser a noiva lá, entendeu? Você vai ser a completude. Paulo vai dizer sobre o céu, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olhos não viram, ouvido não ouviu, as coisas que Deus preparou ao coração daqueles que nele esperam. Afinal de contas, quem quer morrer aqui? Tá vendo? Ninguém quer. Por que não é? Vou falar mais uma vez. Quem quer morrer aqui? Agora se candidataram 3 pessoas. Põe a mão no coração, por favor. Ninguém quer morrer. Na verdade, a gente sabe que a morte não tem como chega a tua hora, chega a tua hora. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que agora teve um acidente de avião, apenas um cara não morreu naquele avião? Não é possível. Chama ciência, chama as pessoas que fazem cálculos matemáticos para saber como que ele saiu dali ileso, apenas com um arranhão. Quando Deus quer, não adianta. O Senhor falou assim: Jonas, tu quer se matar, né? Está lançando um porão do barco, né? O peixe engoliu. Deus falou assim: só que quando eu tenho um projeto, não adianta peixe, não adianta porão. Quando eu tenho um projeto, o meu projeto é maior do que o teu esconderijo. Não adianta, irmãos, não adianta. Se Deus tem um plano na sua vida, a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Se Deus tem um caderno, teu nome está lá, já era. Esses dias eu ouvi do apóstolo Joel uma frase que eu falo lá em casa. Pastor Aléia, pastor Sérgio, eu não tive criação cristã, a minha esposa também não. Nós entendemos a chamada de Jesus igual a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Para quê? Me diz aí o relacionamento de Deus para Abraão, para Deus chegar assim e falou: Abraão, sai daí. Que isso? Estou na terra aqui dos meus pais, olha aqui, meu pai é idólatra. Abraão teve que aprender tudo. Agora Isaac não. Isaac veio debaixo de oração. Isaac veio debaixo de apresentação. Isaac subiu ao Moriá. Isaac falou: pai, aqui está a lenha e o fogo.
cadê o cordeiro? Isaac tipificou 2000 anos antes de Cristo que viria um cordeiro que morreria no nosso lugar. O cara é crente. Isaac se desviar, está de bobe. Se a pessoa Isaac desviar, se Abraão desviar, fala assim, não conheço Deus, não se apresenta. Agora Isaac não, Isaac foi criado, Isaac foi gerado. Isaac veio debaixo de oração, Isaac veio debaixo de propósito, Isaac veio debaixo de campanha, Isaac participou do culto com a mãezinha aqui, Isaac dormiu no culto, Isaac foi para a escolinha bíblica, Isaac aprendeu quem era Davi Golinha com a pedrinha na escola dominical. Isaac não tem desculpa, não tem desculpa. E a nossa geração de hoje, olha para quem está do seu lado e fala, você não tem desculpa. Não, diz para ele assim, eu te dou duas opções. Por favor, se você não repetir, eu vou considerar pecado. Vamos lá, você tem duas opções. Uma, servir a Deus. Segunda, servir a Deus. Se correr, se orar, o bicho corre. O texto diz para a gente que o apóstolo Paulo colocou que vivo ou morto ele estaria com o Senhor. Por que eu digo senso de eternidade? Porque esse cara não tinha a vida dele como preciosa. Imagine que Jesus olhou para Paulo, o caminho de Damasco, e falou assim, que cara fora da curva, tem medo de nada, manda matar, manda fazer, quero esse cara para mim. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, quando a gente era muito para virada. Por exemplo, você estava no mundo, você fazia enterro dos ossos, enterro dos nervos, enterro da pele. Agora com Jesus é tudo chato. Você olha a hora do culto, você fala, tá demais. Mas lembra do mundo que você era o último aí, quando o último gole acabava? Aí quando Deus ele olha isso em Paulo, na verdade, o filho olha isso em Paulo e fala, eu quero esse cara para mim. Então Deus chamou a gente com a força que a gente tinha, só tirou o pecado que nos atrapalhava e agora colocou em nós a santificação, mas a ousadia Ele quer. Estive falando esses dias, falando assim, as pessoas falam assim, não, estou muito jovem para entregar a vida para Jesus, deixa eu ficar mais um pouquinho velho. Quando estiver velho, irmão, vai para o asilo, vem para cá não, a gente quer força, a gente quer energia, a gente quer garra, a gente quer manda arregaçada, irmão. Não, quando eu ficar velho eu vou para a igreja, asilo. A gente quer energia, a gente quer pessoas com espírito de Caleb, com 85 fala, ainda consigo viajar. Posso ouvir um amém, Jerusa? No verso 22, ele diz assim, verso 22, por favor, é bom colocar minuto, que eu sou bem desregulado, né? Verso 22, obrigado, verso 22, vai lá, Filipenses, não tira não, colega, Filipenses capítulo 1, verso 22, por favor, eu vou ler até o 26, já direto já. Eu acho que eu vou ler por aqui, beleza? Vamos lá. Mas se continuar vivo, apóstolo Paulo, verso 22, acompanha na sua Bíblia, por favor. Postou ou não? Muito obrigado. Aqui é o tempo, desculpa. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir muitos frutos para Cristo. Na verdade, não sei os que colher. Por que não sei os que colher? Ele falou assim, eu quero morrer, mas quero viver. Ou seja, ele foi tão apaixonado por Jesus, que ele falou assim, cara, eu quero morrer para estar com ele para sempre. Porque aquele encontro que eu tive com ele, me deixou apaixonado. Choradão por Jesus. Aí ele falou assim, quero morrer. Mas quando ele olhou a igreja, ele falou, quero viver. E ele vai começar a explicar o motivo, no verso 23, obrigado mídia, o jantar está de pé, hein? Estou dividido entre dois desejos, quero estar com Cristo, o que para mim seria muitíssimo melhor, porém, no verso 24 ele diz, contudo, por causa de quem? Da Igreja Batista de Nova Jerusalém, aqui na Ilha do Governador. Mas por causa de vocês, continuarei vivo para ajudar vocês a crescerem na fé. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? O erro de Davi me fez ter acerto. Davi ele faz uma contagem do censo do exército de Israel. E ele não dá a oferta estipulada por Moisés sobre cada soldado contado. Ele faz um censo em todo Israel, sem Deus pedir, por conta própria, subiu o coração, ele diz, deixa eu ver quantos tem no meu exército aqui de Israel e de Judá. Ele juntou os dois povos. Aí ele contou e não deu nada, ele trouxe uma praga para Israel. Numa única noite, o anjo do Senhor feriu 180 mil. Ele falou, Deus, o que eu fiz? O que você fez? Você subiu a cabeça. Quando estava desempregado, você falava, quando eu for dizimista, agora tem emprego, não dá o dízimo. Você falava, quando eu puder eu dou, e agora eu te dei condição e você não faz. Subiu a cabeça de Davi. Aí quem fala, o que eu faço para parar com essa praga? Vai às terras de Araúna. Davi foi. Aí Deus testou o censo de Davi.
Quando ele chegou lá, Araúna foi tomada por Deus para falar: rei, o Senhor aqui nessa terra, por favor, eu te darei terra, te darei boi, te darei tudo. Davi falou assim: Araúna, errei uma vez para nunca mais. Ele cria a frase mais fantástica que eu acho: não darei nada a Deus que não me custe nada. E não sei o quanto é fácil servir Jesus para você. Talvez você tenha uma vida meia frouxa, meia sem compromisso. Vai ser fácil, mas aqueles que querem sofrer as aflições, as defamações, querem lutar com Cristo, Cristo deixou um recado para a gente: no mundo tereis aflição. Se teu evangelho está sendo fácil, você está fazendo outra coisa, menos servindo a Jesus. Isso me preocupa, porque as igrejas de hoje para de sofrer, e Paulo vai dizer: sofre comigo. Está meio coachizado o evangelho hoje, né? Meio coachizado, cheio de técnicas, né, para resolver uma vida. Ponto número 1, ponto número 2, vai comer a Bíblia, ler a Bíblia, irmãos. Mensagem motivacional. Acredito que no seu Instagram deve ter mensagem de famoso A, famoso B, mas você não compartilha a história da sua pastora e do seu pastor. Aí a pregadora fulana de tal coloca uma mensagem de efeito lá, você fala: ai meu Deus, que palavra! Quero ver você compartilhar o que o teu pastor, a tua pastora prega. Tem que honrar os profetas da casa. Está comigo aí? O melhor pastor do mundo é o seu. É o seu que está aqui lutando há 20 anos nesse lugar. É o seu que chegou e viu essas paredes aqui lameadas. É o seu que chegou e não tinha nada. É o seu que tem impulsionado em fazer, alavancar a sua vida. Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus. E Paulo diz para a gente a seguinte colocação no verso 24: contudo, por causa de vocês, eu continuarei vivo para ajudar. Lembrando que a sensação dele é: quero Jesus. Mas ele falou assim: pô, mas tem um povo para mim pastorear. Pastor Eléia, quando Deus chamou a gente, eu estava em 2013, 14, no auge de loja ainda, muito lá em cima. Eu sempre tive um DNA empresarial avantajado. Eu estava vendendo muito carro também e muita loja. Então, era onde eu botava a mão, por onde eu for a tua bênção me seguirá. Para a direita e para a esquerda. Porque eu falei para meus filhos ontem, eu fui a uma jantar com eles, na churrascaria, com a família, e falei para eles assim: eu profetizo sobre a vida de vocês, o que vocês estão vivendo agora. Estávamos em casa e falei: vamos ali jantar. Pegamos os 4 e fomos para uma churrascaria. Sem fazer cálculo, sem catar moeda, que Deus dê essa condição a vocês. Da seguinte forma, condicionada: se ouvires a minha voz e obedeceres, comerás do melhor dessa terra. A Bíblia diz uma colocação do Salmo 34: nunca vi um justo mendigar um pão. Tem gente mendigando, mas Deus, está escrito, você é justo para pedir aquilo que é promessa. Todas as promessas passam por Cristo Jesus. Deus deu poder a Ele na terra, debaixo da terra e nos céus. Se você não tem uma vida de pessoa justa, digna, eu digo justa, justificado, se as tuas obras não têm Cristo, você é apenas um coadjuvante na igreja. Bem-vindo a encher um banco nosso. Precisamos ter uma vida digna. Nesse livro aqui tem um capítulo 9 que significa altar silencioso. É quando o pastoreio começa em casa. É quando a oração começa em casa. Não é quando eu boto uma roupa, vou para a igreja e falo: eu sou o diácono tal. Não. É quando diaconia, porque a palavra diácono é chamado para servir. É quando eu sirvo a minha casa primeiro antes da igreja. Boa noite, gente. O pastor de vocês é o pastor Sérgio. Eu vou embora, ok? Depois você resolve com eles. Tá legal? No verso 25 ele diz assim, ó: ciente disso, estou certo que continuarei vivo. Lembra que nós começamos entre ele viver e morrer? Ele falou assim: diante disso continuarei vivo para ajudar vocês a crescerem na fé e experimentar a alegria que ela traz. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, só 3 pessoas falaram que querem morrer, mas nem sabem o que disseram, né? Na verdade, todos vocês querem viver. Agora, a opção que Paulo dá para a gente para viver é para produzir. Ei, você está achando que você vai chegar lá na eternidade, você vai esfregar os currículos das suas faculdades terrenas para Deus? Você está chegando que Deus vai pedir a escritura do teu imóvel, o documento pago do seu carro, as viagens que você fez? Não. Quando você chegar lá em cima, nós chegarmos lá em cima, Deus vai dizer assim: cadê as minhas almas? Salmo 139 diz assim, ó: os meus dias foram escritos no teu livro. Você precisa entender que todo dia tem uma linha para nós cumprirmos. Lembra do déjà vu?
A sensação que eu estou aqui como se já tivesse, é porque Deus escreveu na eternidade que eu estaria aqui hoje. Tem algo para você fazer depois desse culto. Nós precisamos ter o centro da eternidade. Ou seja, Senhor, não quero dar um passo, como Moisés falou. Senhor, não quero dar um passo se você não for comigo. Ah, eu te dei um povo muito grande. O povo é povo. O povo abandona a gente no meio do caminho. Eu quero o Senhor comigo. Não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Talvez você vai olhar um trabalho pelo salário. Você tem que olhar um trabalho pelo propósito. Há um censo numa faculdade americana em que 20 pessoas foram entrevistadas sobre profissão e salário. E depois voltaram 10 anos depois com as mesmas pessoas, estavam vivas e todas elas trabalhando. E o censo era o seguinte: você quer trabalhar com o que você ama ou com o que dá muito dinheiro? No censo estava escrito que todas as pessoas que quiseram trabalhar pelo dinheiro estavam pobres. E as que quiseram fazer aquilo que tinha paixão, amor, estavam ricas. Mas as faculdades de hoje não ensinam isso. Não ensinam isso. Trabalhar com o que ama, fazer o que ama, tem paixão, tem amor e tem a bênção de Deus. Porque não tem ninguém para fazer nada melhor do que você faz com aquilo que Deus colocou como dom. Se o teu dom é pregar, não queira para o louvor, irmão. Você vai estragar o louvor como eu. Tem que ter um dom específico. E não tem ninguém aqui que possa dizer assim: pastor, eu não tenho um dom. Mentira. Eu vou lhe mostrar biblicamente. A Bíblia diz que ele deu um talento para um. A outra falou assim: esse cara é destravado, vou dar 2. A outra falou: esse cara vai voar, eu vou dar 4. Mas todos eles receberam um talento. Então no mínimo você tem um. Vai fazer igual esse cara que enterrou e falou assim: eu tinha medo do Senhor, não sabia investir não. Ele falou que era melhor dar para os banqueiros o seu dinheiro, o seu dom, do que investir na sua mão. Nunca te falaram? Na verdade é um surto de dengue de vez em quando para a gente, né? Que diz assim: ó, água parada dá? O ministério parado é a mesma coisa. Eu acho infrutífero alguém falar assim: estou um dom, mas não tenho um tempo. Aí eu, na condição de uma vida pastoral, e a minha entrega é 100%, eu vou dizer, entre uma habilidade e uma disponibilidade, eu fico com a disponibilidade. Porque na disponibilidade Deus acaba dando dom, mas nem sempre alguém do dom está disponível. Boa noite, Jerusa. Bota um tempinho para mim. Bota um tempinho aqui que ele me regula. E eu quero colocar com vocês algumas coisas no qual eu vivo, eu acho muito importante para a gente caminhando para a palavra final. Devo ter 10 minutos? Bota aí, por favor. Por exemplo, muito obrigado. Gente, eu estou na vantagem, eu tenho 19 minutos. Lucas capítulo 5 e o verso de número 11. Agora projeta para o amigo, por gentileza. E a janta está de pé. Lucas capítulo 5, verso 11, olha o que diz aqui: muito obrigado, vocês estão ágil agora. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo ir? Assim que chegaram à praia, deixaram tudo ir? Está no plural? Está no plural? Está no singular? Plural. Então, barqueiros, pescadores. Sabemos que o texto aqui, do verso de número 1 ao 11, vai dizer: Pedro, seu irmão, e alguns outros barcos foram solicitados. Ei, o nosso barco está indo a pique, venha nos ajudar. O texto trata da forma inicial no qual Jesus conheceu a Pedro. De que forma? Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. Estava na areia de uma forma muito frustrante, tirando as sujeiras da sua rede, reclamando, dizendo: como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sustentar a minha casa? E de repente me chega Jesus, evangelizando beira-mar. Beira-mar pegou mal, né? Evangelizando na beira do mar, retificando, edita, ok? E aí Jesus vem beirando ao mar, ok? E de repente ele encontra Pedro, e eu quero tipificar isso aqui, não sei se eu vou atrapalhar saindo daqui, mas eu preciso trazer um teatro aqui. Jesus estava aqui, ó, a multidão aqui, ó, se eu falar para cá sem microfone, quer ver? Oi gente, tudo bem com vocês? Falei o quê? Vocês não podem, gente. Ela balançou a cabeça também. Não dá. Aí o que Jesus fez? Saiu do meio do tumulto, porque onde Jesus estava era porção de milagres, de bênçãos. Ele saiu do meio do tumulto e falou: opa, tem alguém precisando de mim. Tem alguém frustrado. Tem alguém que não prospera. Tem alguém decepcionado. Mas ele tem algo que eu preciso. Então eu vou fazer uma troca. Eu abençoo ele, ele me empresta o ministério dele. Aí Jesus toma essa distância agora da areia. Todos os seguidores de Jesus estavam sendo evangelizados, ficam na areia, e ele pega o barco de Pedro e fala: Pedro, bota o barco na água.
empresta aí. Tá bom, vou te emprestar, não me custa nada. Emprestou para ele. E aí, Pedro emprestou o barco, só que contemplou tudo aquilo que ele falou. De uma certa forma, o ministério de Jesus ainda estava entrando em cash. Ele ainda não era o Jesus, era o Messias, possível Messias. O que mais tinha eram zombadores, dizendo que ele não era o Messias, não tinha ainda convalidado, não tinha ainda morrido e ressuscitado. Então até Pedro tinha um pouco de sarcasmo com ele. Portanto que quando ele chega, Pedro dobra o joelho e fala: eu sou um homem pecador, sai de perto de mim. Pedro reconheceu pelo milagre que Jesus fizera no seu ministério. E aí ele pega o barco, toma essa distância, todos estão entendendo? Ele toma essa distância da praia, e nessa que ele toma essa distância, Jesus começa a evangelizar, falar. Aí beleza, aí Jesus fala assim: beleza, agora Pedro, vou ficar lá na praia, beleza? Agora volta você sozinho para o mar, pega a tua rede e lança. Argumento de um profissional: já tentei de tudo. Aqui está a fé e a razão. A razão: não é noite, já tentei de tudo, a galera está cansada, isso é perca de tempo. Espiritual: faz o que eu estou mandando. Natural: tem certeza? Vai ser vexame. Espiritual: fé. Aí Pedro se rende e fala assim: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Não é que menino obediente dá certo? Ele pegou e foi adentro ao mar. Quando ele lançou a rede, tudo que é da direita prospera. Ele lançou a rede do lado direito. O texto diz que o barco balançou, veio a pique. E de repente ele olha assim, puxa a rede e falou: deu bom. Deu bom. Deus deu ordem aos peixes pular na rede. Não é o que a Bíblia diz? Que a bênção que vai seguir a gente? É ou não é? Você não vai bater na porta, você não vai pedir emprestado, você vai ter para dar. Você não vai ser mascalda, você vai ser cabeça. Você não vai estar por baixo, você vai estar por cima. Se ouvires a minha voz, obedeceres. E aí de repente o barco fica rede pesada. Aí Pedro, o loucão que desacreditou: ei, amigos, a maré está para peixe, me ajuda aqui. E aí o ministério de Pedro, quando ele se disponibiliza para Jesus, ele influencia a quem na verdade ele desnorteava. E aí ele evangeliza também nesse momento com muitos peixes, o dom da prosperidade. Quando ele chega na areia, ele dobra o joelho para Jesus e fala assim: perdoa, eu sou miserável, não sou digno. Nessa hora, loucura que eu vou dizer para você, tomara que eu fale as palavras corretas e que a nossa mente nos dê capacidade de entendimento. Os impostos de César eram muito altos. Acredito que Pedro estava endividado. Pedro tentou pescar a noite toda, gastou energia diária dos trabalhadores e não ia levar nada para casa. O texto fala: sogra de Pedro. Pedro era casado. Pedro pega peixe durante o dia. Só que no verso 11 diz que aquilo que ele queria não foi suficiente para ele. Ele deixa o peixe e segue Jesus. Não, você não entendeu. O que eu queria tanto, eu queria tanto essa faculdade, eu queria tanto esse trabalho. Jesus fala assim: me dá. Abraão queria tanto ser pai, Jesus falou: me dá. Deus, né? Me dá. O que é servir a Deus de verdade? É o nível da nossa renúncia, é não se perder na terra, é viver com o senso da eternidade. Daqui não vou levar nada, não vou levar nada, daqui a gente não vai levar nada. Aí Pedro, ele pega esse peixe todinho, deixa lá, e vai seguir a Jesus. Me explica isso. Deus falar para você assim: faz a faculdade, beleza. Aí no 8º período ele falou: agora tranca e fica 1 ano comigo. Você faria isso? Deus fala uma loucura: o pastor está aqui com 14 prestação do tempo. Ele fala assim: os 2 carros que você tem na garagem, me dá 1. As 3 casas que você tem, que é alugada, bota uma aí e me oferta. Você tem essa coragem? É muito fácil, bonito falar. Pedro deixou tudo, Abraão deu Isaac, e você está dando o quê? Que loucura, né? A gente pensa que a gente é crente, né? Está muito fora, né? As pessoas olham o meu sucesso, tudo que eu boto a mão prospera. Estava em Israel, pastor Alé e Sérgio. Eu tinha um imóvel à venda. O imóvel valia 750 mil.
Estava no Monte Carmelo, o lugar onde Elias falou: se tu é Deus. Eu falei: eu estou aqui já, né? Falei para Deus assim: Deus, eu vou falar que vou doar apartamento, mas ela vai me chamar de louco, porque sempre dei carro, tem um carro aqui, tinha 10, 5, então um carro aqui, mas aquilo que é o teu de maior valor, quando Deus vai pedir para você, Ele não vai pedir o que você quer dar, Ele vai pedir o que você não quer dar. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu vou ofertar para o Senhor. E ela: Deus também falou comigo. Eu falei assim: então vamos ofertar. Falamos: se eu fosse você. Lembra disso? Juntinho nós falamos: vamos doar o apartamento. Essa igreja que eu falei para vocês foi a oferta do meu apartamento. Isso tem 2 anos, 3 anos. Lembra que eu falei de loja, falei de carro? Eu nunca imaginei ser, não um corretor, mas trabalhar no ramo imobiliário. Essa oferta me abriu uma porta onde não tinha. Eu tirei o meu Cresce. Com aquela oferta hoje, Deus me deu 4 apartamentos. Eu já vendi 3 vezes. Vendo, compro, vendo e compro. Para você não ficar com o queixo caído, eu nem vou atrás. Eu falo: Deus me indica, o Senhor que vai trazer. O Senhor levou Elias na casa da viúva, levou um corvo até Elias. Eu estou em obediência. O pessoal fala assim para mim: como é que está o ramo imobiliário? Mó crise. Eu falei: para quem quer, eu resolvi não participar. Eu não quero participar dessa crise. Poder da oferta. Eu não vim pegar prosperidade, vim falar de posicionamento. Minha esposa tinha um carro, uma TR4zinha. Eu falei: Bárbara, o parquinho das crianças está sem telha, tem uma possibilidade de Deus te abençoar. Ela: já sei, que é meu carro, né? Eu falei: ela me deu o carro, está lá o telhado das crianças todinho lá. Hoje ela tem um carro 0. Um dia o jovem rico foi até Jesus e falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha, antes de você falar alguma coisa, eu faço tudo em que a Bíblia rege, na verdade a Torá. Eu honro tudo, eu sou obediente em tudo. Então tá bom, te falta uma coisa: vende o que tem. O nosso senso de cristão é no que a gente dá, não é no que a gente recebe. Vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Quero que você imagine essa cena de alguém especialista, doutorado em Bíblia, na Torá, na exegese bíblica purinha, está envergonhado perante a Jesus. Mas quem estava do lado? Lucas 18 e 19, Pedro. Aí Pedro vai falar essa história do barco aqui, ó. Senhor, que negócio é esse aí? Eu larguei tudo para te seguir. Pedro, contigo é diferente. Não há ninguém que tenha largado casa, pai ou mãe ou qualquer coisa, que não receba 100 vezes nessa vida e na vida futura a vida eterna. Quero dizer para vocês que Lucas capítulo 2, verso 25 e 26, só anote, eu vou comentar, nosso tempo está no fim. Me constrange muito a história de um homem chamado Simeão. Viveu um tempo, pastor Alé e pastor Sérgio, a vida inteira, para cumprir uma promessa. Quando Jesus chega, após a purificação de Maria, para ser apresentado, esse homem estava escalado. O texto não diz que ele era sacerdote nem nada, fala que ele servia no templo. Quando esse homem está em casa, o Espírito Santo diz assim: ó, vai para o templo. E às vezes a gente tem que obedecer, é meio sem sentido. Já estive lá ontem, estive lá hoje, vai agora. E de repente quem está chegando no templo? José e Maria, com o menino Jesus no colo. Quando Simeão pega Jesus, ele diz assim: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque agora o Senhor cumpriu a tua promessa. O homem gastou a vida inteira. Nesse mesmo texto diz que tinha uma mulher viúva de 6, 7 anos, que ela servia a igreja, não casou de novo, fez uma vida devota a Deus. O que a Bíblia diz para a gente? Essas pessoas tipificadas em servir nos motiva, porque hoje nós lemos dele. Abra sua Bíblia em Atos 29. 29. Quem achou fica de pé.
Hã? Sua Bíblia está com heresia, pastor. Sério? Hã? Atos 29, quem achou fica de pé. O irmão achou lá. Lê para mim, por favor. Atos 29. Atos 29, silêncio, igreja. Tenho 4 minutos. Sentou, varão? Amados, você não errou, fica de pé. Atos 29 é o Senhor. É muito bonito ler os heróis da fé. A nossa história está sendo escrita. Eles viveram para escrever a Bíblia para nós. Você lembra que eu falei que tem 12 livros lá em cima? O livro da vida e o livro das obras. A sua história vai ser contada. A sua história vai ser contada. A sua história vai ser contada. Você não está aqui por acaso. Nós precisamos viver intensa. Tem uma coisa que nunca vai ser desperdício para você: tempo com Deus, tempo com a obra de Deus. Deixa eu terminar em 3 minutos. Veja bem, a igreja evangelizada dentro dessa linha do livro aqui foi a igreja de Éfeso. Tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui para a gente terminar. A igreja de Éfeso também é alertada em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 14, quando o Espírito ele sopra nas 7 igrejas da Ásia, dizendo sobre como está cada uma. A área mais evangelizada por Paulo. Ele diz para Éfeso assim: Éfeso, nota 1000 para vocês. Vi que vocês não aceitaram a doutrina de Nicolaíta, nem os demais, nem os perversos. Vi que vocês têm a cultura da Bíblia, vocês são mais ou menos aqueles que examinam a Escritura e vê se a fonte é verdadeira. Maravilhoso isso, parabéns, Éfesos, nota 1000. Porém, tem uma coisa que vocês têm me aborrecido. Uma coisa só. Senhor, o que é? Vocês estão nota 10 com a doutrina. Os maus não entram, mas vocês estão na minha igreja de forma mecânica. Vocês abandonaram o primeiro choro, a primeira obra, a alegria da salvação, a alegria da conversão. E a prova é que do seu lado tem uma cadeira vazia, que tem alguém pedindo socorro. Vir para a igreja sozinho não é uma boa condição. Quer se firmar no Evangelho? Ganhe vidas. Testemunho final, 2 minutos. Pastor Sérgio falou que tem uma festa da roça. Semana passada eu estive pregando lá em Petrópolis, metodista. Eu fui metodista um tempo, me converti. O pastor da igreja é muito meu amigo, e ele falou assim: Xande, estou muito emocionado, e eu quero partir, domingo que vem tem um salão de festa perto da igreja. Ele falou assim: eu vou alugar o salão, o Tiago estava lá, e todo mundo vai convidar um amigo. Vocês aceitam ganhar um amigo através desse evangelismo, através dessa palavra? Aceita ganhar um amigo? Todo mundo vai levar um amigo. A igreja se motivou. Eu falei: cara, eu não vou sair daqui negativo. Eu tentei evangelizar uma pessoa, mas não tive muito acesso no hotel. Eu falei: tá bom, Senhor, mas a semente está aí. Mas eu falei assim: eu não vou desistir. Terminei já, tá, pessoal? A minha esposa saiu na Rua Teresa. Aí ela falou assim, Deus usou ela, né? Aí Deus falou assim para ela: olha aquela roupa para ele. É o Espírito Santo, irmãos. Lembra? Tudo coopera, né? Aí ela falou assim: tem uma roupa aqui que você gosta. Eu falei: estou indo aí. Quando cheguei na loja, falei: ô glória, paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Sangue de Jesus. Eu vi até algum fazendo assim, ó. Eu falei: e aí, como é que vocês estão? E aí, varão, como é que você está? Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Ele: Matias. Eu falei: vou incluir na lista. Eu falei: varão, já fechei o livro, tá? Que bênção, varão. Olha, você foi o discípulo escolhido. E aí, tem dado fruto? Porque o Matias da Bíblia não deu fruto, mas você vai dar. E comecei. Fizemos uma oração de conversão. As 3 almas, ele e as 2 meninas, voltaram para Jesus na loja. O menino mandou áudio constrangedor no meu Instagram. Constrangedor o áudio dele, dizendo assim, que foi Deus que me levou lá, que ele tinha orado numa noite anterior, clamor dos macedônicos, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a voltar para a tua casa. Aí ele falou assim: e veio você, seja ousadia, botando o pé na porta e dizendo: Pai do Senhor. Eu fiquei assustado. Aí depois eu lembrei da minha oração, foi Deus te enviando. As 3 almas que nós
ganhamos lá na loja, estão lá no culto hoje. Se você não reagir, você não é apaixonado por vida. Vou dar mais uma chance. As 3 almas estão lá no culto agora. Bota o fly da festa, por favor. Bota o fly da festa. Isso, mídia, o fly da festa da roça, camping, né? Do milho. Porque eu olho. Não, é a mesma coisa. Isso. 17, 19 do 7. Será histórico. O maior dia evangelístico dessa igreja. Você não vai para a festa sozinho. Você vai orar, jejuar e chegar nessa alma já quebrando tudo, dizendo: perdeu Jesus. Agora entrou eu e Jesus aqui, perdeu o diabo. Entrou eu e Jesus agora para ganharmos essa vida. Através dessa festa, todos esses bancos e as laterais da igreja estarão lotadas para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.